Bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente. Aqui, revelamos os segredos do universo que estavam escondidos bem diante dos seus olhos. Se você sente que há algo além do que os sentidos podem captar, se intui que existe um código por trás da realidade, então já está no caminho do despertar. Inscreva-se e prepare-se, porque hoje vamos atravessar um véu poderoso. A terceira lei hermética, a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Imagine, por um instante, o silêncio absoluto, o vazio. Nenhum som, nenhuma luz, nenhuma forma. Agora imagine que, mesmo nesse silêncio aparente, há algo pulsando, invisível, porém real. Algo que vibra, mesmo no mais profundo silêncio. Essa é a essência do universo. Nada está verdadeiramente imóvel, nem mesmo uma rocha, nem o pensamento mais estático. Tudo vibra, tudo é movimento. Essa é a lei da vibração, e ela é a chave que conecta o visível ao invisível, a matéria à energia, a ciência à espiritualidade. Mas o que isso realmente significa? Significa que tudo, absolutamente tudo, é feito de energia em constante oscilação. As pedras, as árvores, as palavras, as emoções, seus pensamentos, seus sonhos, tudo pulsa com uma frequência única. E essa frequência não é um detalhe qualquer. Ela é a assinatura energética daquilo que você experimenta como realidade. Seus pensamentos não são meras ideias passageiras, eles vibram, e essa vibração afeta o mundo ao seu redor. Sim, você molda a realidade através do que você emite, consciente ou inconscientemente. Pense numa gota caindo num lago calmo. Ela cria ondas, pequenas vibrações que se espalham, atingindo toda a superfície. Assim também a sua mente. Cada pensamento é uma gota, que vibra e cria ondulações no campo sutil da existência. Essas ondulações retornam, ressoam, atraem, e o mundo responde. Por isso, a lei da vibração é considerada a ponte oculta entre o plano físico e o plano espiritual. Ela é a explicação mística por trás do magnetismo, da atração, da sincronicidade, da cura energética, da intuição e até mesmo dos milagres. Mas atenção! Isso não é apenas um conceito esotérico. A física moderna também já vislumbrou isso. Os átomos que compõem tudo não são feitos de matéria sólida, mas de energia vibrando em padrões. O que chamamos de matéria é, na verdade, vibração condensada, forma congelada de energia. E se tudo vibra, isso significa que tudo pode ser transformado. Se você muda a sua vibração, muda a sua frequência. E se muda a sua frequência, você muda a sua realidade. Sim, isso é mais do que teoria, é prática espiritual. É uma arte, uma tecnologia interna, uma alquimia vibracional. A vibração que você sustenta determina o que você atrai. A frequência do medo atrai confusão, a frequência do amor atrai expansão, a frequência da gratidão dissolve obstáculos. A frequência da dúvida paralisa. A frequência da confiança abre portais. Mas se tudo vibra, como identificar a sua própria frequência? Como sentir aquilo que você emite quando não está falando nem se movendo? A resposta está na qualidade do seu campo interno, na emoção que sustenta seus pensamentos, no sentimento que permeia suas intenções. É nesse espaço que a sua verdadeira vibração é criada. Não na superfície das palavras, mas no núcleo da sua consciência. Você já entrou num lugar e, sem motivo aparente, sentiu um desconforto? Ou encontrou alguém que, só com um olhar, transmitiu paz ou inquietação? Isso é vibração sendo percebida. Você não precisa ver para sentir, porque a vibração é anterior à forma. Ela é o idioma do invisível. E aqui está o segredo. Você pode aprender a ouvir essa linguagem sutil, pode aprender a reconhecer o que eleva e o que suga sua energia.
Pode aprender a escolher pensamentos que te sintonizam com frequências superiores. Pode aprender a usar sua vibração como um instrumento para criar, curar, atrair, proteger. Mas para isso é preciso consciência. É preciso sair do modo automático em que você apenas reage ao mundo e entrar num novo estado, o de um alquimista vibracional, aquele que observa, sente, ajusta e emana. Aquele que sabe que tudo começa dentro. Aquele que compreende que não basta desejar uma nova vida, é necessário vibrar como quem já vive nela. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo está em movimento constante, ainda que aos olhos cegos da matéria, tudo pareça inerte. A lei da vibração nos revela um segredo que poucos têm coragem de compreender. Não existe repouso absoluto. A quietude é apenas uma ilusão dos sentidos. Na essência de cada átomo, há dança. Na raiz de cada pensamento, há frequência. No coração de cada emoção, há onda. Você já sentiu sem explicação a vibração de um ambiente antes mesmo de alguém dizer uma palavra? Já teve calafrios ao entrar em um lugar que parecia carregado? Ou sentiu-se inexplicavelmente em paz com uma pessoa que mal conhecia? Isso não é misticismo barato. É ciência espiritual em ação. É a lei da vibração operando silenciosamente, como uma batida cósmica que antecede e acompanha todas as coisas. O universo vibra em incontáveis frequências. Cada som, cada cor, cada pensamento e emoção emana uma vibração única. Quando você pensa, você vibra. Quando você sente, você emite uma onda. E essa onda toca o tecido sutil da realidade. Como uma pedra lançada num lago sereno, suas emoções criam círculos energéticos que se expandem e retornam. Segundo a tradição hermética, o que distingue uma manifestação de outra, matéria, pensamento, luz, som, espírito, é apenas a frequência da sua vibração. A diferença entre o que chamamos de espiritual e o que chamamos de material não é uma separação absoluta, mas uma gradação de vibração. O espírito vibra tão alto que é quase imperceptível. A matéria vibra mais lentamente e por isso se torna visível, densa, palpável. E aqui está o ponto-chave. Quanto mais elevada a vibração, mais leve, mais sutil, mais poderosa a realidade se torna. Quanto mais densa a vibração, mais pesada, limitada e condicionada ela será. Essa sabedoria não é nova. Os grandes mestres espirituais sempre souberam. Jesus, Buda, Krishna, todos vibravam em altíssimas frequências. Suas palavras curavam, seus pensamentos transformavam, suas presenças irradiavam luz. Eles não precisavam convencer, eles simplesmente eram, porque sua vibração falava mais alto que qualquer discurso. A física quântica moderna começa a tocar os véus dessa verdade antiga. Descobertas como a dualidade onda-partícula e o emaranhamento quântico indicam que a matéria não é tão sólida quanto parece. Ela é vibração condensada e que tudo está interligado num campo de energia vibracional sutil, onde a intenção e a observação influenciam diretamente os resultados. Imagine por um instante que você é uma antena viva, uma estação emissora e receptora de vibrações. Tudo que você pensa e sente é transmitido ao universo. E da mesma forma, você sintoniza com frequências compatíveis à sua emissão. Se você vibra medo, atrai situações que ressoam com o medo. Se você vibra amor, atrai milagres. O universo não julga, ele apenas responde. É por isso que os pensamentos têm poder. E não qualquer pensamento solto, mas aquele carregado de emoção, esse vibra mais forte.
Um pensamento neutro é como uma faísca, mas um pensamento com sentimento é como um raio. Ele impacta, atravessa planos, molda a realidade. A vibração é a linguagem da alma. Ela não mente. Você pode sorrir por fora, mas se está em dor interna, o universo percebe a vibração real. Da mesma forma, você pode estar em silêncio, mas se seu coração vibra gratidão, o cosmos inteiro conspira para ecoar essa frequência. E então surge a pergunta inevitável: em que frequência você está vibrando agora? Você está alinhado com o que deseja? Ou sua vibração está sabotando seus sonhos silenciosamente? Perceba, a vibração não é consequência, ela é causa. Mude sua vibração e mudará sua realidade. Eleve seus pensamentos, purifique suas emoções, cuide do seu campo e verá o mundo se transformar diante dos seus olhos. Tudo no universo tem um ritmo, tudo vibra, e aquele que compreende a vibração tem nas mãos o poder da mudança. Princípio hermético da vibração. A vibração é o código-fonte da vida, e quem decifra esse código pode alterar o próprio destino. Você já sentiu que algo te influencia, mas não consegue explicar o quê? Como se pensamentos não fossem completamente seus, como se emoções surgissem do nada, como se decisões tivessem sido moldadas antes mesmo de você decidir. Essa sensação inquietante tem uma causa profunda, uma verdade tão oculta quanto poderosa. Você está imerso em um oceano invisível de vibrações, e a maioria dessas vibrações não vem de você. Assim como um rádio capta ondas que já estão no ar, a sua mente sintoniza, sem perceber, frequências externas, ambientes carregados, conversas negativas, crenças coletivas. Tudo isso emite vibrações que moldam sua consciência silenciosamente. Você entra em um lugar e, sem motivo aparente, seu humor muda. Às vezes, um peso inexplicável cai sobre seus ombros. Outras vezes, uma leveza quase mágica invade seu corpo. Isso não é imaginação. É o campo vibracional do ambiente interagindo com o seu. Cada lugar carrega uma assinatura energética. Casas abandonadas, templos sagrados, hospitais, prisões, escolas, todos vibram de forma diferente. E essa vibração pode alimentar ou esgotar sua energia vital. Mas a maioria vive alheia a isso, culpando o dia, o clima, os outros, sem perceber que está sendo moldada por forças sutis. As palavras que você ouve, fala ou pensa têm frequência, e cada emoção gera uma vibração específica. O medo tem uma vibração densa que paralisa. A raiva vibra com fúria e queima como fogo. A tristeza afunda, desacelera, retém. Mas o amor vibra em alta frequência. Ele eleva, expande, cura. Você já notou como certas palavras te quebram por dentro e outras te curam só de ouvi-las? Não é poesia, é vibração. Tudo que você diz ou escuta é um transmissor invisível de frequência. E cada pensamento recorrente, bom ou ruim, se torna um campo vibracional que molda o seu mundo. Vivemos em um planeta onde a maioria vibra em medo, escassez e controle. Isso cria uma frequência coletiva que pressiona todos para o mesmo estado. É como uma grande nuvem densa pairando sobre a Terra e, se você não estiver atento, será arrastado para esse padrão. As mídias vibram em medo, a publicidade vibra em desejo e falta. O sistema vibra em competição e separação. E você? Que frequência está permitindo entrar em você? Muitos acreditam que são livres, mas verdadeira liberdade só existe quando você sabe o que está te influenciando. Se você caminha por trilhas vibracionais alheias, se seus pensamentos são eco de vozes externas, se suas emoções são reações automáticas à frequência do coletivo, então você está apenas reagindo e não criando.
Charles Haanel nos alertou. O pensamento é a energia vital, e essa energia está constantemente sendo moldada pelas leis da vibração. Você não é o que pensa. Você é o que sintoniza. E aquilo que você sintoniza cria o seu destino. Essa é a hora de despertar para o invisível. De perceber que não basta pensar positivo por alguns minutos se você vive imerso em ambientes que vibram o contrário. Você precisa proteger seu campo, escolher suas companhias, elevar seus pensamentos, limpar seus espaços, porque cada estímulo é um código vibracional. E cada código atua silenciosamente na sua mente e no seu corpo. A vibração não pede permissão para entrar, mas você pode aprender a filtrar, a transmutar, a escolher. Esse é o verdadeiro controle. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no piloto automático vibracional ou vai assumir o leme da sua frequência e criar seu próprio campo? Porque isso pode transformar sua realidade. Prepare-se para sair do papel de marionete vibracional e assumir o posto de mestre da sua frequência. Se esse conteúdo está ressoando com você, continue com a gente. A verdade está vibrando dentro de você. Basta sintonizar. Essa escolha é a sua verdadeira alquimia. Não importa quantas vezes você tenha sido tomado pela raiva, pela dúvida ou pelo medo. Cada segundo é um portal de possibilidade vibracional. Você pode voltar, pode reiniciar, pode se alinhar, porque você é frequência em estado puro. Imagine que cada pensamento é uma onda, cada sentimento um tom, cada decisão uma nota no grande concerto da sua alma. Quando você se repete dizendo não consigo, o universo ecoa, não consegue. Mas se você pronuncia com fé, eu me movo na direção do amor, o universo dança junto com essa vibração. A realidade se torna reflexo, não de suas palavras ocas, mas da frequência com que essas palavras vibram em você. O segredo não é apenas o que você deseja, mas de onde você deseja. A vibração do querer carente é diferente da vibração do querer consciente. Uma emite ausência, a outra emite criação. E aqui mora o grande engano de muitos buscadores. Tentar mudar a forma da vida sem antes mudar a frequência da alma. Você pode mudar de cidade, de relacionamento, de profissão, mas se continuar vibrando medo, escassez ou culpa, você recriará o mesmo padrão em outro cenário. Porque o mundo não responde à forma. O mundo responde à sua vibração. E isso significa que sim, você pode escolher. Mas não é uma escolha de superfície. É uma escolha vibracional, feita no coração do agora. Você escolhe quando respira fundo e decide: hoje eu não me deixo arrastar pela maré das emoções alheias. Hoje eu cultivo o silêncio em vez do conflito. Hoje eu vibro como quem já é, mesmo que o mundo ainda não veja. Esse é o ponto onde você começa a dominar o invisível. Não tentando controlar o externo, mas assumindo o comando do interno. Transmutando a frequência antes de tentar mudar o efeito. A pergunta, então, deixa de ser o que eu quero e passa a ser qual é a vibração daquilo que eu quero e como posso me tornar essa vibração agora. A vibração da sua vida não muda quando tudo muda lá fora. Ela muda quando você decide vibrar diferente, mesmo que o mundo ainda esteja igual. Esse é o real poder. Essa é a base oculta da criação. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta. Você está vibrando agora. Mesmo em silêncio, mesmo imóvel, mesmo em dúvida,
há uma frequência sendo emitida por você. Uma assinatura invisível que o universo reconhece e responde. Por isso, o verdadeiro despertar não é sobre saber mais, é sobre sentir diferente. É sobre viver com consciência vibracional. É sobre lembrar a cada momento que você é um campo energético que influencia, molda e cria realidades. Não é mágica, é ciência espiritual, é a mecânica sutil da existência. Tudo vibra, tudo comunica, tudo se alinha com aquilo que está em ressonância. E por isso, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Não se trata de pensar positivo o tempo todo. Isso seria desumano. Você é feito de muitas camadas: luz, sombra, alegria, dor. E tudo isso vibra. O que importa não é negar nenhuma dessas partes, mas aprender a acolhê-las com consciência. Porque quando você traz luz à dor, ela se transforma. Quando você acolhe um medo com amor, ele se dissolve. Quando você observa a sua raiva com presença, ela perde o controle sobre você. Esse é o ponto onde tudo muda, quando você deixa de ser vítima da própria vibração e se torna mestre dela. Isso não acontece num único dia, não é uma linha de chegada, é uma prática. Uma dança diária entre sentir e escolher, entre cair e se levantar vibrando ainda mais forte. A vibração consciente começa no simples, no bom dia dito com verdade, na gratidão sentida antes de dormir, na escolha de perdoar para não carregar mais o peso do outro, no olhar que acolhe em vez de julgar, na coragem de dizer não quando a alma diz sim para mim. A vida responde a isso. Você perceberá. As pessoas mudam, o dinheiro flui, as ideias surgem, as oportunidades se alinham, as sincronicidades se multiplicam. E você entenderá que não é o mundo que ficou mágico, foi sua vibração que sintonizou a magia. Você estava cego por dentro, e ao ver, tudo fora mudou também. Então, neste instante, pergunte a si mesmo com sinceridade: qual é a vibração que mais me habita hoje? E qual é a frequência que eu desejo sustentar para criar a realidade que minha alma sonha? A resposta não virá da mente, ela surgirá em silêncio, como um eco no coração. Talvez seja a vibração da confiança, ou da leveza, ou da rendição, ou do amor por si mesmo que por tanto tempo foi deixado de lado. Seja qual for, abrace essa vibração como quem abraça uma criança que acabou de despertar. Com ternura, com compromisso, com paciência. E se comprometa a vibrá-la. Não só quando tudo estiver bem, mas principalmente quando tudo parecer desmoronar. Porque é aí que a sua alma se prova, é aí que o universo escuta a sua verdadeira voz. Você não está aqui apenas para sobreviver, você está aqui para vibrar como quem cria, como quem lembra, como quem desperta os outros só com sua presença. Esta é a sua missão silenciosa, ser uma vibração viva daquilo que o mundo mais precisa. Se este vídeo tocou sua alma em algum nível, se essas palavras fizeram você se lembrar de quem realmente é, deixe sua vibração registrada aqui com um like. Escreva nos comentários qual é a frequência que você escolhe sustentar a partir de hoje. Seu testemunho pode inspirar outras almas neste caminho. E se você sente que essa jornada está só começando,
inscreva-se no canal O Poder Cósmico da Mente. Aqui, cada vídeo é um lembrete sagrado de quem você é por trás da forma.